Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 576 dividindo os espólios da guerra. Mesmo as poderosas montarias voadoras não poderiam fazer nada contra o poder esmagador das catapultas blindadas de gelo. De longe, as montarias voadoras poderiam facilmente desviar dos projéteis. No entanto, dentro de um raio de 20 metros, mesmo as mais poderosas montarias voadoras acabariam sendo mortas após serem atingidas 6 ou 7 vezes. Soaring Angel olhou para baixo. Sob as ordens de Smoke Stab, as catapultas que foram danificadas começaram a ser consertadas. As demais catapultas já estavam prontas para disparar novamente. Lembrando-se da última onda de ataques das catapultas, Rock Splitter e os outros tremeram de medo. Várias montarias foram mortas ao mesmo tempo. Que poder de fogo assustador. Eles não tinham mais coragem de atacar as catapultas blindadas de gelo. Chefe, o que faremos? Soaring Angel deu uma olhada no campo de batalha. A derrota da Alliance of Mages era inevitável. Seu enorme exército foi lentamente derrotado pelas Kickers United. Apenas um terço da sua força original ainda estava no campo de batalha. Vários dos jogadores da Alliance of Mages perceberam que a situação era irreversível e saíram silenciosamente da guilda. Jogadores saiam da Alliance of Mages em massa. Seria impossível para Crazy Magic buscar vingança contra cada um deles. Muitos que já estavam cansados de seus abusos também saíram da guilda. Eles já haviam percebido que a Alliance of Mages acabaria perecendo junto com a Fortaleza Edgarton. Em vez de ficar em uma guilda como essa, que já não tinha mais futuro, era melhor se encontrassem uma guilda mais forte. Perder uma guerra não era algo para se ter medo. Todos iriam ser revividos e os equipamentos poderiam ser substituídos. Enquanto eles ainda tivessem força de vontade, eles poderiam se reerguer. No entanto, assim que os membros começaram a sair da guilda, as coisas foram ficando cada vez mais complicadas. Com um tijolo após o outro sendo retirado, a guilda estava prestes a desmoronar a qualquer momento. Muitos jogadores da Alliance of Mages já tinham perdido a vontade de lutar. Eles fugiram e se espalharam por toda a região. Os que sobraram não conseguiam fazer muita coisa. Em pouco tempo, todos foram mortos pelas Kickers United. Vários jogadores das Kickers United começaram a aparecer acima das muralhas da Fortaleza Edgarton. Eles foram para todos os lados, matando qualquer inimigo que aparecesse. 30 guerreiros das Kickers United seguiram na frente, avançado passo a passo. Eles acabaram encontrando uma forte resistência no caminho. Essa resistência era formada por jogadores leais à Alliance of Mages. Eles estavam determinados a matar o máximo de inimigos antes de caírem. As Kickers United acabou sofrendo muitas baixas. Divine Radiant Blessing. Uma luz forte veio do céu e envolveu mais de 300 jogadores das Kickers United que estavam na área, aumentando em muito seus status, junto com seus níveis de saúde e mana. Puta merda, os meus status aumentaram em 70%. Que bênção poderosa. Os jogadores das Kickers United estavam todos animados. Neste momento, o céu começou a escurecer e um vento frio atingiu os membros da Alliance of Mages. Fiend Shikars. A imagem de um demônio gigante apareceu em um local aberto a cerca de 10 metros de distância deles. Ele soltou uma risada sinistra que soava como um grito agudo. Os membros da Alliance of Mages encaravam o demônio. O medo era visível em seus olhos. Após 10 segundos, o demônio desapareceu. Os jogadores da Alliance of Mages sentiram toda sua força desaparecer. Um dos jogadores verificou seus status. Eles haviam caído em 70%. Sacerdotes, usem Dispel, rápido. Não podemos. A maldição é muito forte. Vamos ter que esperar que ela se dissipe. Um lado teve seus status aumentados em 70%, enquanto o outro teve seus status reduzidos em 70%. A diferença entre eles se tornou ridiculamente alta. Os guerreiros das Kickers United estavam matando seus inimigos com apenas um ataque. Era a primeira vez que eles experimentaram tamanho poder. Um guerreiro inimigo com uma armadura de metal era tão frágil quanto um graveto. Porra, tô adorando isso. Com o avanço dos guerreiros das Kickers United, um ataque unilateral foi iniciado. Impressionados com essas duas skills, os outros magos e sacerdotes das Kickers United olharam para os responsáveis. Eles eram Black Heaven e Black Hell. A combinação das skills desses dois era simplesmente incomparável. Vendo quase todos os jogadores da Alliance of Mages sendo exterminados, Black Hell começou a avançar também. Ele se virou para Black Heaven e disse: "Vamos lá dar uma olhada." Os dois seguiram adiante enquanto os membros das Kickers United abriam caminho para eles passarem. Dentro da Fortaleza Edgarton, todos os jogadores da Alliance of Mages foram mortos ou fugiram. Crazy Magic e Divine Flame não foram encontrados em lugar nenhum. Em pouco tempo a euforia tomou conta do chat da guilda. A Fortaleza Edgarton havia sido dominada. Todos nas Kickers United estavam eufóricos enquanto comemoravam. Com mais essa vitória, haveria uma guilda a menos para se opor a eles no Império Viridiano. Agora restava apenas a Divine Protectors. Eles que lutaram ao lado da Alliance of Mages até sua derrota, só restou a eles deixarem o campo de batalha enquanto ainda amargavam a derrota. Soaring Angel e os outros deram mais algumas voltas pelo campo de batalha antes de partirem. Bladelight e os outros estavam em cima das muralhas enquanto olhavam para o campo de batalha.
Logo abaixo da fortaleza Edgarton até o horizonte, tudo o que sobrou foi um campo cheio de cadáveres. Jogadores das Kickers United estavam recolhendo os equipamentos no chão. Eles provavelmente seriam vendidos nas casas de leilão e renderiam alguns milhares em ouro. Nós conseguimos dominar a fortaleza Edgarton. O que fazemos agora? Bladelight perguntou a Nian. As Kickers United tinha duas opções. Uma delas era destruir completamente a fortaleza, transformando-a em escombros, assim como fizeram com as outras. A outra opção era criar uma base para parte de seu exército. Nian pensou por um momento. Manter parte de suas tropas na região significaria que eles estariam separando suas forças. No entanto, destruir completamente a fortaleza Edgarton seria desperdício. Afinal de contas, ainda era uma fortaleza intermediária. Se a World Block pudesse aproveitar bem esse lugar, eles poderiam obter grandes lucros. Seria realmente benéfico para eles. Reconstrua a fortaleza Edgarton. Faça muralhas mais altas e as reforce. Depois coloque algumas catapultas blindadas de gelo e trabucos em cima delas. Dessa forma, nossos inimigos terão que pensar duas vezes antes de nos atacarem. Nian disse. Ele decidiu ficar com a fortaleza Edgarton. Com a superioridade tecnológica das Kickers United, defender a fortaleza não seria um problema. Acredito que nossas defesas ainda não serão o suficiente. Acho que deveríamos manter algumas pessoas aqui. As outras guildas da Cidade do Luar não ficarão felizes com nossa expansão em seu território. Eles com certeza irão tentar resistir. Bladelight estava preocupado. Ele e Nian tinham as mesmas preocupações. Divida as 5 fortalezas ao redor da fortaleza Edgarton para Radiant Sacred Flame, Holy Empire, Sapphire Shrine, e para Battle Crazed Alliance. Peça a eles que estabeleçam filiais na região e comecem a recrutar pessoas. Quanto à fortaleza Edgarton, vamos colocar alguns membros da guilda principal e das nossas 5 filiais cuidando dela. Não precisa de uma grande força, 35 mil membros deve ser o suficiente. Vamos instalar pontos de transferência em todas as fortalezas. Se Edgarton for atacada, os jogadores das outras fortalezas podem se teletransportar rapidamente para prestar assistência. Nian pensou em tudo. As Kickers United só tinha condições de defender 6 fortalezas por enquanto. Após estabelecerem uma posição firme na região, eles poderiam continuar a se expandir. Bom plano, Bladelight respondeu. Ele não tinha mais nada a acrescentar. Nian já havia pensado em tudo. Depois de um tempo, Gu Huai chegou na fortaleza Edgarton. Seguindo os projetos entregues pelos engenheiros, o processo de reconstrução foi iniciado imediatamente. As muralhas foram reparadas e reforçadas. As lojas internas e todo o restante foi reconstruído. As Kickers United tinha fundos suficientes para cobrir todos os custos. O orçamento inicial para guerras era de 5 milhões de ouro. Assim que a guerra terminou, o custo das recompensas e compensações atingiu os 7 milhões. Eles conseguiram arrecadar 5 milhões em equipamentos. Então, no final das contas, a guerra só lhes custou 2 milhões de ouro. Havia sobrado mais do que o suficiente para custear a reconstrução e o desenvolvimento da fortaleza Edgarton. Um edifício após o outro foi erguido. Toda a fortaleza Edgarton passou por uma enorme transformação. Parados em cima das muralhas, estavam os trabucos e as catapultas. Mesmo que um exército de milhões de pessoas os atacassem, se eles não possuíssem armas de cerco, eles jamais conseguiriam superar suas defesas. Seguindo as instruções de Nian, Gu Huai deixou toda a administração do distrito comercial da fortaleza Edgarton para a Shen. Logo após sua reconstrução ter sido concluída, muitos dos empresários que abandonaram a fortaleza voltaram atrás. Suas lojas haviam sido destruídas por conta da guerra. Vendo que agora era as Kickers United quem ocupava a fortaleza, eles vieram procurar por uma parceria. Não seria exagero dizer que esse lugar era perfeito para se abrir um negócio. Embora muitas lojas tivessem sido destruídas, seus donos já haviam conseguido reverter o quadro e já estavam ganhando muito dinheiro. Com a fortaleza Edgarton sob seu domínio, as Kickers United poderia regular os preços. Em pouco tempo, o dinheiro que eles gastaram para reconstruir a fortaleza já havia sido recuperado. Com benefícios generosos sendo pagos a todos, a guilda inteira estava de bom humor. Muitos membros que estavam pensando em aceitar as ofertas do grupo financeiro Century acabaram voltando atrás. Após a derrota da Alliance of Mages, que tipo de futuro eles teriam seguindo o grupo financeiro Century? Mesmo que os valores oferecidos por eles fossem muito atraentes, muito maiores do que eles recebiam atualmente, somados aos bônus adicionais, as Kickers United se mostrava muito mais promissora. Após capturar a fortaleza Edgarton, Nian aumentou o salário de todos. No futuro, eles receberam ainda mais aumentos em seus salários. A fidelidade dos jogadores das Kickers United estava aos poucos sendo estabelecida. Cao Shu já havia conseguido roubar 600 membros das Kickers United. Quando tantas pessoas saíram da guilda de uma vez só, a moral da guilda sofreu um duro golpe. No entanto, assim que eles venceram a batalha pela fortaleza Edgarton, esse assunto foi esquecido. Se ele quisesse continuar atraindo mais jogadores, ele teria que, no mínimo, quintuplicar sua oferta original. Se ele fizesse algo assim, ele estaria apenas tendo prejuízos. Não havia chances de ele pagar tanto assim. Por conta disso, os planos de Cao Shu foram frustrados.
Contudo, dando certo para as Kickers United, Nian poderia finalmente relaxar e se concentrar em aumentar o rank de suas skills.